Nós temos aí como resumo da nossa revista deste primeiro trimestre de 2008, a primeira parte falando sobre o significado do termo verbo. Primeiro, a revelação gloriosa. Segundo, o verbo divino. Depois nós temos aí na segunda parte as afirmações doutrinárias de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E na terceira parte nós vimos aí as qualidades divinas do verbo. Então, primeiro, criador. Segundo, nele estava a vida. E em terceiro, a luz verdadeira. E nós vimos um resumo dentro do capítulo 1 do Evangelho de João, do versículo 1 até aí o versículo 9. Nós vamos ver aí algumas perguntas então dentro deste nosso resumo. Por exemplo, aí, o que nos apresenta a doutrina claramente exposta no prólogo do Evangelho de João? Apresenta Jesus como aquele que possui os atributos exclusivos e únicos da divindade. Se nós olharmos então esse Evangelho de João, nós vamos chegar a esta conclusão de que Jesus Cristo possui então todos os atributos que são exclusivos e únicos de Deus, provando mais uma vez que Jesus é Deus. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Dentro da primeira parte, o significado do termo verbo, quais os 8 maravilhosos títulos divinos de Cristo em João capítulo 1, que aprove o Espírito Santo revelar? Então, quais são esses 8 maravilhosos títulos dados a Cristo aí nesse primeiro capítulo de João? Vamos ver. Primeiro, verbo. Segundo, vida. Terceiro, luz. Quarto, filho unigênito de Deus. Quinto, cordeiro de Deus. Sexto, Messias. Sétimo, rei de Israel. E em oitavo, filho do homem. O que está manifesto em apenas esse primeiro capítulo de João, aí desse Evangelho de João? O que nós podemos ver que está realmente manifesto aí sobre Cristo? Primeiro, fala sobre a deidade de Cristo, fala sobre a natureza de Cristo, fala sobre a identidade de Cristo, fala também sobre a encarnação de Cristo e fala também sobre a missão do nosso glorioso Salvador. Tudo isso dentro do primeiro capítulo de João. O termo verbo aplicado a Jesus procede de qual original? Então, do original logos, do grego koiné. Esse grego koiné é, como nós já falamos, aquele grego mais comum, mais falado entre o povo. Qual o significado secular de logos? Então, se nós perguntarmos aí o que os dicionários falam sobre essa palavra logos no grego, então significa exatamente palavra, ou razão, ou pensamento. Qual é o sentido da palavra logos aí no versículo 1 do Evangelho de João? Então, sentido aí de verbo, palavra divina. Na Bíblia, o termo palavra, quando vinculado a Deus, o que revela? Então, revela para nós o seu infinito poder criador, protetor, sustentador de todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. E dentro dessa segunda parte, as afirmações doutrinárias de João capítulo 1. Desde quando o Senhor Jesus existe? Então aí está afirmando que antes de todas as coisas, inclusive antes de o tempo ter início. Então, antes de ser criado qualquer coisa, Jesus já existia e Jesus é Deus, é eterno. Não tem princípio de dias nem fim de dias. Segundo os hereges, Pai, Filho e Espírito Santo são o quê? Então, para essas pessoas, as 3 pessoas da divindade, para eles são uma só pessoa. Então eles fazem essa terrível confusão, não discernem a Trindade, não discernem que Deus é o mesmo Deus, mas que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo.
muita gente tem dificuldade em aprender sobre isso, em discernir isso na palavra de Deus, em ter este conhecimento. Muita gente tem isso. Inclusive, muitas pessoas dentro da própria Igreja de Cristo ainda têm muita dificuldade dentro desse tema. E deve procurar, então, orar, conhecer mais de Deus, para ter uma revelação dentro desse tema. Deus é o mesmo Deus, um único Deus. E Ele tem, então, em si mesmo, 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quais são as refutações clássicas aí contra as heresias dos que não creem na doutrina da existência de um só Deus, que subsiste em 3 distintas e santíssimas pessoas? Então, como nós vamos refutar? Como nós vamos, então, aí combater esse falso ensino dizendo que Deus é uma pessoa só, dizendo que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo? Então, as mais clássicas, as mais simples, nós vamos ver o quê? No batismo de Jesus Cristo, onde Jesus está sendo batizado, ali está Jesus, o Filho de Deus, vem sobre ele o Espírito Santo, então, mais uma pessoa, e uma voz do céu que diz: este é meu Filho amado. Quem diz é meu Filho, só pode ser o Pai. Então, aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De que outra maneira nós podemos, então, explicar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Na oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, onde Jesus fala sobre o Pai, fala sobre o Espírito Santo e fala sobre Ele mesmo. E Ele diz que está orando ao Pai, pedindo pelos seus discípulos. Então, é fácil de entender também essa parte. E também nós podemos falar sobre a declaração de sua suprema autoridade. Então, essas 3 formas aí são as mais simples, né? Se nós pegarmos também o primeiro livro de João, né? Lá diz sobre os 3 que testificam no céu, os 3 que testificam na terra. Então, existem muitos lugares. Na própria criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali no princípio de tudo, em Gênesis capítulo 1. Em vários lugares. Mas esses lugares são os mais fáceis de se entender sobre isso. O que é crer e defender a santa doutrina da Trindade? Olha, não é um privilégio nosso ficar defendendo a Trindade, falando que existe a Trindade, que existe Pai, Filho e Espírito Santo, explicando isso e falando com as pessoas, às vezes até discutindo sobre isso, defendendo de toda maneira essa doutrina. Isso não é um privilégio, não é porque nós somos alguma coisa ou somos melhores que ninguém. Não, isso é um dever de cada cristão. Cada cristão deve ser um apologista, ou seja, ele deve defender a palavra de Deus contra as heresias, contra os falsos ensinos. É por isso que nós carregamos uma Bíblia na mão. Nós vamos para a igreja e em toda parte nós temos uma Bíblia para quê? Para que nós possamos então abrir essa Bíblia, explicar às pessoas a verdade. É preciso defender a palavra de Deus. Nós não podemos de repente estar num culto e uma pessoa pregar uma heresia, pregar uma coisa contrária à palavra de Deus e todo mundo ficar calado, ninguém falar nada, ninguém agir. É preciso defender a verdade bíblica, a palavra de Deus. É melhor que uma pessoa fique ofendida do que todas as pessoas ficarem ofendidas por um ensino errado. Então, deve-se corrigir o erro doutrinário sempre que for